A natureza é tão bela quanto imprevisível. Em um mundo onde humanos e animais selvagens coexistem ocasionalmente, esses encontros se tornam intensos, revelando o lado mais feroz da vida selvagem. Por mais que admiremos os animais, é fundamental lembrar que eles são regidos por instintos poderosos, e quando se sentem ameaçados ou provocados, suas reações podem ser surpreendentemente agressivas. Serão esses encontros com animais em fúria que você vai assistir aqui hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é Animais em Fúria. Imagens feitas pela câmera de segurança de uma casa mostram o momento em que um homem salva a esposa do ataque de um lince pardo na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos. Após as imagens serem compartilhadas na internet, viralizou bastante. O momento, como dito anteriormente, foi captado pelas câmeras de vigilância da casa da família, onde pode-se ver um instante em que a mulher é atacada pelo animal furioso. Kristen começa a gritar e a rápida intervenção do marido, Wade, é crucial para que o animal não persista no ataque. O homem que interveio sem perceber de que o animal se tratava só se dá conta do perigo quando o agarra e olha nos olhos dele, chegando a gritar assustado, reconhecendo que se tratava de um lince. Nas imagens é possível ver que o lince parecia querer atacar o gato de estimação da família, que estava sendo carregado por Kristen em uma caixa de transporte. Assustada, ela tentou proteger o animal e o seu marido logo agiu, pegando o lince com as mãos, levando e afastando do local enquanto o animal o mordia e arranhava. Como se trata de um felino de médio porte, Wade conseguiu de certa forma controlá-lo mesmo com alguma dificuldade, ficando apenas levemente ferido. Muitas pessoas brincaram dizendo que agora Wade conseguiria vencer todas as discussões com sua esposa durante o casamento, afinal ele salvou a vida dela. Uma família visitava um safari, local de moradia de diversos tigres, quando a esposa, que estava no banco de carona, simplesmente resolveu sair do veículo que cruzava o local para discutir com o marido, tornando-se um alvo fácil para os grandes felinos. Nas imagens feitas por uma das câmeras de segurança, podemos ver ela saindo do carro, mesmo sabendo que isso era proibido. Ela então vai em direção ao lado do marido, abrindo a porta e demonstrando estar fora de si em uma discussão. No momento em que um tigre se aproxima rapidamente por trás e a abocanha, levando-a para dentro da floresta. O marido até tenta impedir o ataque indo atrás, mas ao perceber que não conseguiria, ele retorna. Não se sabe o desfecho exato da situação, afinal a câmera não filma o resultado do ataque. Muitos acreditam que ela possa ter se dado mal em um fim trágico, enquanto outros têm esperança de uma possível ação das autoridades presentes e o seu salvamento, mas nada é oficial. Um bisão perseguiu uma jovem que visitava o famoso parque de Yellowstone e, ao atacá-lo, a jogou para o alto como se ela fosse um papel. As imagens são impressionantes. A jovem estava com um grupo e durante 20 minutos o bisão não representou qualquer ameaça a eles. Porém, de repente, o enorme animal decidiu perseguir os visitantes. Uma menina que estava visitando com a família foi seguida pelo animal, golpeada duramente e lançada para o alto com tudo. O ataque foi filmado por Hailey Dayton, de 18 anos, que também estava no parque. A menina foi atendida na emergência do parque e horas depois ela foi liberada com alguns ferimentos leves. Por sorte, o animal não colocou muita força no ataque. A direção de Yellowstone esclareceu que havia cerca de 50 pessoas em volta do bisão no momento do ataque, o que com certeza o deixou encurralado, fazendo-o se sentir ameaçado, e por isso ele partiu para o ataque na intenção de espantar as pessoas. Uma família passava por um lugar onde algumas lhamas selvagens viviam. E já sabendo disso, uma mulher que estava no banco da frente resolveu levar um alimento para dar ao animal pela janela do carro. No entanto, o que ela não esperava era que a recepção não seria das melhores. Ao abrir o vidro e posicionar a comida para que o animal pudesse ali se alimentar, todos esperavam algo legal ou bonitinho. No entanto, a lhama foi super agressiva e, quando menos se esperava, ela puxou o pote do alimento com tudo, fazendo com que ele espirrasse e voasse em cima da mulher que o alimentava. Assustada, a motorista fechou o vidro e foi embora, mas logo depois filmou a mulher toda suja de comida com uma cara de decepção.
He just spit on her. Please get the wipes. Where are the wipes? A lhama aparentemente estava com muita fome, e ao tentar comer não quis saber de comer de pouquinho em pouquinho. Ela puxou de uma vez a bacia cheia de comida, e por se tratar de um animal irracional, ela não estava nem aí se a sua ação desagradava alguém. Um incidente ocorrido em 2017 no porto de Steveston, em Richmond, na Colômbia Britânica, Canadá, mostrou um leão marinho puxando uma garota para a água. O registro viralizou pelo mundo. No vídeo, um grupo de turistas estava observando e alimentando um leão marinho que nadava perto de um cais. O animal parecia estar confortável, interagindo com as pessoas que jogavam pedaços de comida para ele. Em um determinado momento, uma jovem se sentou na beira do cais e aparentemente confundiu o movimento com mais comida, o leão marinho rapidamente saltou da água e puxou a garota pela roupa para dentro da água. Felizmente, um homem, mais tarde identificado como o pai da garota, pulou rapidamente na água para resgatá-lo e ambos saíram ilesos. Oh my God! Após o incidente, especialistas alertaram sobre o perigo de alimentar animais selvagens, reforçando que leões marinhos são predadores poderosos e podem ser imprevisíveis, especialmente em interação com humanos. Um homem escapou por pouco de virar o lanche de um crocodilo furioso em um parque de répteis no Colorado, nos Estados Unidos. Esse vídeo viralizou e mostra a cena surpreendente. A cena protagonizada pelo crocodilo Elvis, como ele é carinhosamente chamado, e por um funcionário do local, foi compartilhada nas redes sociais do próprio parque. Ao se aproximar para alimentar o animal com uma carne de peru, Chad escorregou e caiu muito perto da boca do crocodilo, que ficou na dúvida se alimentaria da carne ou da perna de Chad. A cena foi assustadora para quem presenciou e depois para quem assistiu, já que ela foi compartilhada e viralizou. Muitos visitantes deram entrevistas dizendo o quão agoniante foi ver Chad quase sendo devorado vivo. Chad teve muita sorte, pois caso o crocodilo conseguisse dar uma mordida, com certeza ele não conseguiria se desvencilhar e ele seria carregado para dentro do lago, virando refeição do animal, que é um dos poucos a nos enxergar como presa. Motoristas cruzavam uma rodovia que passava no meio de uma floresta, quando foram surpreendidos por um grupo de veados atravessando o local bem no momento em que eles passavam. O motorista, que vinha um pouco mais atrás, filmava todo o percurso através de uma câmera acoplada ao painel do veículo, e por isso ele conseguiu registrar o momento exato em que os veados aparecem do nada, atravessando a estrada e atingindo o carro que estava à frente. Eles pareciam agitados e assustados, provavelmente fugindo de algum predador, e por isso estavam completamente desorientados, pulando na frente dos carros. Felizmente, por muita sorte, um acidente mais grave não aconteceu, já que os veículos estavam em baixa velocidade e frearam a tempo. Um dos animais acabou acertando o veículo, danificando-o levemente. Logo depois, desorientado, ele foi em direção ao veículo de trás, acertando-o também antes de ir embora. Apesar do susto, ninguém se feriu. Um elefante que vivia nas florestas à beira de uma estrada na Índia invadiu uma via e ficou no meio dela, bloqueando parte da passagem e impedindo que alguns veículos passassem. Isso causou um certo estresse no animal, que se mostrou agressivo. Um ônibus que passava por ali teve que parar e esperar a boa vontade do elefante, que em um certo momento, se sentindo ameaçado, foi em direção ao ônibus, assustando o motorista e os passageiros. Eles começaram a gritar com o animal na intenção de assustá-lo e afastá-lo, o que aparentemente deu certo, já que ele se afastou um pouco, permitindo que o motorista finalmente passasse. O elefante ainda atrapalhou o fluxo da rodovia por alguns instantes e ameaçou alguns outros veículos, até que finalmente liberou a estrada de vez, voltando para a floresta. A população e os próprios motoristas que passam por ali parecem estar acostumados com esse tipo de situação, já que aquela é a moradia de muitos elefantes. Por isso, eles já sabem como lidar com a situação e parecem não ter medo. Mesmo assim, o risco é bem alto e é preciso cuidado, já que um animal desse porte pode causar um grande estrago.
Imagens da câmera de segurança de uma fazenda na Índia mostram o exato momento em que um fazendeiro que cuidava de suas plantações é surpreendido por um enorme elefante que aparece e corre atrás dele furiosamente. Ao perceber a aproximação do animal, ele corre desesperadamente e consegue escapar do ataque por muito pouco. No início do registro é possível ver apenas o homem correndo, o que deixa um pouco confuso o motivo do seu comportamento. Mas instantes depois, o elefante aparece nas filmagens correndo atrás dele e fica bem claro que sua fuga era do enorme mamífero, que se sentiu ameaçado e partiu em sua direção, muito provavelmente na intenção de espantá-lo para longe. Felizmente, o homem conseguiu agir rapidamente e correu a tempo. Caso contrário, o elefante com certeza causaria uma tragédia. Afinal, estamos falando de um animal gigantesco que pesa toneladas e é muito forte. A câmera de segurança interna de uma residência flagrou o exato momento em que um jovem leão adentrou o local e, na tentativa de entrar em um cômodo da casa, começou a arranhar e tentar abrir uma porta usando a sua força. As imagens foram compartilhadas por um homem que seria o proprietário da casa e é claro que rapidamente viralizaram por todo o mundo. Afinal, não é todo dia que vemos um leão invadindo uma casa e tentando entrar. Porém, após muita repercussão, foi descoberto que o local, na verdade, é o lar de diversos desses felinos, que são adotados e cuidados por esse homem. O homem chamado Akaranant Watsoranan tem um espaço todo preparado, uma espécie de cativeiro próprio para os animais. Nesse dia, um deles, solto pelo local, entrou na sede e protagonizou a cena que vimos. Contudo, ele está acostumado desde cedo com humanos, então ele não ofereceu perigo algum e foi levado de volta ao seu cercado. O homem, com a ajuda de outras pessoas e parcerias, resgata leões feridos ou abandonados desde filhotes para serem cuidados de forma adequada, já que se ficassem na natureza daquela forma, não sobreviveriam. Como muitos não sabiam do que se tratava e o vídeo não tinha contexto, acabou assustando e impressionando muita gente. Um homem passeava com seu cão por um lugar mais afastado na Austrália, próximo a um lago, quando ao deixar o cachorro dar uma volta para gastar energia, ele percebeu que o animal não voltava. Preocupado, ele foi atrás e se surpreendeu com o que viu. Ao se aproximar do lago, na direção em que o cão havia ido, ele viu, já dentro da água, um canguru segurando o cachorro e o prendendo. Percebendo que seu cão estava em risco nas mãos do canguru, ele entrou no lago e partiu para cima do animal, empurrando e fazendo com que ele soltasse o cachorro. No entanto, mesmo sendo empurrado, o canguru não abaixou a guarda e revidou, também empurrando o homem, que devido a isso deixou cair no lago o celular com o qual gravava tudo. Logo depois, ele pegou o celular novamente e continuou gravando, mostrando que o canguru ainda o ameaçava e o encarava com o peito estufado. O homem foi muito corajoso, afinal os cangurus são animais fortes e possuem garras afiadas que podem causar sérios ferimentos em qualquer ser humano. Felizmente, o canguru soltou o cachorro e não partiu para o ataque contra o homem, que rapidamente se afastou para evitar o pior. Um homem, morador de uma região florestal. Ele vivia em uma casa mais afastada próxima à mata, e por conta disso sempre avistava alguns animais por perto. Porém, um certo dia, ao sair de casa e retornar, ele encontrou dentro da residência uma visita bem inesperada. Ao chegar em casa e passar pelo corredor bem ao fundo, ele avistou uma enorme sucuri que havia entrado no local e ali descansava. Impressionado, ele pegou o celular e começou a filmar, e se aproximou do animal para mostrar de perto a visita que estava em sua casa. Ele colocou sua mão próxima a um animal para servir de comparação, afinal a cobra era gigante. Ele também tocou na cobra e é nesse momento que ela lhe deu um susto, dando um bote em sua direção que por pouco não o acertou. Esse vídeo foi compartilhado e muitas pessoas se impressionaram e se assustaram com o bote da cobra na direção da câmera. Olha o tamanho desse animal, brother. Escada. Ai! Filha da mãe. Essa espécie de cobra não é venenosa, porém possui uma força descomunal, podendo facilmente esmagar um ser humano caso consiga capturá-lo. Aparentemente o homem já estava acostumado a lidar com esse tipo de animal, pois ele não demonstrou medo algum. Esse é o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau.